Êxodo 36, a partir do versículo 8. Nós vamos ler apenas o verso 8 nessa primeira parte. Eu vou citando os versos que nós vamos ler e os irmãos vão acompanhando com a Bíblia aberta. Pode ser assim? Tá bom? 36, 8. Diz assim a palavra do Senhor: Assim, todos os homens hábeis entre os que faziam a obra fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, pano azul, púrpura e carmesim com querubins. De obra de artista as fizeram. Agora vamos para o verso 20. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Para o verso 35. Fizeram também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, fizeram-no com querubins, obra de artista. Capítulo 37, verso 1. Bezalel fez também a arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 de altura. Ele revestiu de ouro puro por dentro e por fora e pôs um remate de ouro ao redor. Um pouco mais para frente, verso 6. Fez também o propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro nas duas extremidades do propiciatório. Vamos agora para o verso 10. Fez também a mesa de madeira de acácia, tinha um comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 centímetros e a altura de 66 centímetros. Revestiu-a de ouro puro e pôs um remate de ouro ao redor. Verso 17. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido o fez. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formavam com ele uma só peça. Verso 25. Fez de madeira de acácia o altar do incenso. Era quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 de largura. A altura era de 90 centímetros. Os chifres formavam uma só peça com ele. Revestiu-o de ouro puro, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, pôs também um remate de ouro ao redor. Verso 29. Fez também o óleo sagrado para unção e o incenso aromático puro, segundo a arte do perfumista. 38, verso 1. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, seu comprimento era de 2,20 m e a largura era de 2,20 m. O altar era quadrado, a altura era de 1,30 m. Nos 4 cantos colocou 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar e o revestiu de bronze. Verso 8. Fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda do encontro. Verso 9. Fez também o átrio ao lado meridional que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 44 metros de comprimento. Andando um pouquinho mais para frente, verso 21. Diz assim, no capítulo 38. Esta é a numeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contadas pelos levitas sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obras, desenhista e bordador em pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Capítulo 39, verso 1. Fizeram também de pano azul, púrpura e carmesim as vestes finas tecidas
para ministrar no santuário, e também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Agora nós vamos ler a partir do versículo 32, do capítulo 39, tá bom? Até o final. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo, da tenda do encontro. Os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vigas superiores, as suas colunas e as suas bases, a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de peles finas e o véu do cortinado, a arca do testemunho, os seus cabos e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro com suas lâminas, as lâmpadas colocadas em ordem, todos os seus utensílios e o azeite para iluminação. Também o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e o cortinado da porta da tenda, o altar de bronze, a sua grelha de bronze, os seus cabos e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases, o cortinado para a porta do átrio, as suas cordas, os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda do encontro, as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Moisés examinou toda a obra e viu que tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Amém. Amém. Bom, o livro de Êxodo é um livro que fala da redenção do povo de Deus. Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito, e agora Deus vem habitar no meio do seu povo. Deus conosco. O tema dessa mensagem pode ser resumido assim: o Deus que vem a nós, o Deus conosco, o Deus que edifica a sua morada cósmica entre o seu povo e a partir do seu povo. Há alguns textos na Bíblia que, quando nós começamos naquele propósito anual de ler a Bíblia, a gente gosta de pular, né? Umas são as genealogias. Quem confessa aqui o pecado que já pulou genealogia, né? E outros textos como esse, que a gente acabou de ler, um pouco mais detalhado, e alguns detalhes assim muito difíceis de ler, de guardar, medidas, peças detalhadas, até pregos aqui o texto fala, né? Então detalhes que às vezes a gente fala, o que isso aqui tem a ver comigo, né? Então são textos que às vezes, para nós, para lermos, é um pouco cansativo. Isso faz parte do treinamento da leitura, porém, são textos importantíssimos, porque esses detalhes aqui mostram como Deus é um Deus precioso em detalhes. É um Deus que, para revelar a sua glória, Ele revela nos mínimos detalhes. Para mostrar a sua presença ao seu povo, Ele mostra que o seu povo deve se preocupar com aquilo que para nós são pequenos detalhes. Deus mostra a sua glória nas grandes coisas, mas também nas pequenas coisas. E aqui o tabernáculo é erguido. Na mensagem passada vocês viram que sobre generosidade, né, que como a generosidade do povo precisou ser freada. O povo entendeu quem Deus é e, diante disso, o que é o que nós temos? Vamos dar tudo que temos, que podemos dar para a obra de Deus, para aquilo que Deus ordenou que fizéssemos. Então o povo já havia entendido. Um pouco antes, o povo havia se perdido na idolatria, no capítulo 32. Quase que Deus não vai com eles. Então Deus fala, eu irei com Moisés, mas Moisés, isso não basta, vou com o povo então também, estarei com vocês, pela minha graça, pela minha misericórdia. E a presença de Deus é de fato essencial. Esse texto de Êxodo 36 a 39 não é um apêndice chato de ler, é como se fosse o coração pulsante da teologia, da presença de Deus no meio do seu povo. É um texto extremamente importante.
E algumas marcas definem o povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, mas uma das marcas é a presença de Deus. Aqui em Êxodo nós vemos que o Deus que tira o seu povo do Egito, Ele dá a sua palavra, a sua lei, e Ele garante a sua presença. O povo de Deus, ele tem a lei de Deus, que direciona, que indica o caminho. E a gente vê na expressão dos Salmos, por exemplo, como o povo aprendeu a amar a lei de Deus. Quanto amo a tua lei. É minha meditação todo dia. É a mesma coisa a presença de Deus no meio do povo de Deus. No capítulo 25, está sendo ecoado aqui, né? É um espelho do capítulo 25, 26. Essas partes mais para trás que vocês já ouviram sobre a construção do tabernáculo. Mas lá no capítulo 25, Deus fala, vocês vão me fazer um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. E lá na frente, na história de Israel, nos Salmos também, a gente vê como o povo aprendeu, os justos aprenderam a se deleitar na presença de Deus entre eles. Por exemplo, no Salmo 16, 11, o salmista diz, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Prazer na presença de Deus. Eu tinha separado o Salmo 84, que o pastor Ivan também leu aqui. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Mais para frente ele diz, meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. Bem-aventurados os que habitam na tua casa. Prazer, alegria, satisfação na presença de Deus. O povo de Deus é o povo da palavra de Deus e é o povo da presença de Deus. O povo de Deus é diferente de todos os outros, porque é um povo que tem a palavra de Deus e tem a presença de Deus. E nós somos convocados a aprender, a amar, a se deleitar. Nós precisamos aprender a nos deleitarmos na presença de Deus. Então, fazer e construir esse tabernáculo com todos esses detalhes não deveria ser um peso, deveria ser um prazer, porque Deus virá e habitará em nosso meio. Quem somos nós para que Deus habite entre nós? Tão pecadores, afastados da sua presença, da sua glória. Como pode um Deus santo habitar em nosso meio? Quando nós lemos esse texto, nós podemos ver, irmãos, que tem várias frases nesse texto aqui, que fazem eco com Gênesis 1 e 2. Né? E Moisés escrevendo, com certeza ele está fazendo essas conexões com Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Existem vários paralelos. E quando nós lemos Êxodo, nós precisamos ler o texto de Êxodo ou qualquer outro texto dentro do seu contexto. E Êxodo está dentro do contexto da Torá, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros. Então é um capítulo entre esses 5 capítulos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O livro de Êxodo está aqui no meio, está dentro desse contexto. E se a gente olha para as relações, os paralelos que tem com Gênesis, a gente consegue perceber que o autor está fazendo isso de maneira intencional. Por exemplo, Moisés aqui, ele escrevendo Gênesis 1:31, quando Deus termina a sua criação, Gênesis 1:31. O que diz lá? E viu Deus que tudo que havia feito, eis que era muito bom. E aqui, nós temos Moisés vendo a obra que foi feita. Moisés viu toda a obra que foi feita, 39:43, aqui em Êxodo, e tudo era exatamente como o Senhor havia ordenado. Então, existe um paralelo textual entre Deus criando o cosmos e Moisés aqui, junto com o povo de Israel, criando o tabernáculo. Outro paralelo, Gênesis 2:1 diz, assim os céus e a terra foram terminados. Gênesis 2:1. E aqui, em Êxodo 39:32 diz, assim toda a obra da tenda da congregação, do lugar da habitação, foi concluída, foi terminada. Gênesis 2:2 diz o seguinte, Deus terminou a obra que tinha feito, e aqui Moisés terminou a obra. Êxodo 40:33 também repete.
Nós temos também um outro paralelo, Gênesis 2:3, que diz assim: assim Deus abençoou o sétimo dia. Quando Deus termina a criação, Deus abençoa o sétimo dia. E aqui nós temos Moisés, quando termina a construção do tabernáculo, abençoando o povo. Outro paralelo bastante interessante, quando Deus cria a humanidade, Gênesis capítulo 1, Deus abençoa o homem e a mulher e diz: sejam fecundos, multipliquem e enchem a terra. E aqui nós temos Moisés abençoando o povo, quando o tabernáculo termina, a obra do tabernáculo é concluída. Além disso, várias palavras aqui ecoam Gênesis. A palavra habilidade, por exemplo, que aparece aqui nos capítulos 25 até o capítulo 25 ao 31, do 36 ao 39, que fala sobre a construção do tabernáculo, essa palavra é muito usada. E essa palavra também tem um uso em um só outro lugar para essa obra de Deus, aqui no Pentateuco, Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3, que fala que Deus concluiu a sua obra e Deus descansa. Além disso, a palavra santificar ou consagrar, Kadash, também aparece aqui, quando o tabernáculo deve ser consagrado, no capítulo 40, um pouco mais para frente, em Êxodo. E o uso desse verbo aparece também em Gênesis capítulo 2, versículo 3, quando Deus santifica o sábado. Então, há um claro paralelo textual entre a criação de todas as coisas, Gênesis 1 e 2, e também a criação do tabernáculo. O tabernáculo, então, é mais do que uma tenda bonita e bem elaborada. O tabernáculo é o lugar da habitação de Deus. Assim como Deus criou os céus e a terra como lugar da sua habitação, o tabernáculo agora é o lugar da habitação de Deus. Então é o sinal visível de que o Deus que criou todas as coisas, que criou o cosmos, agora vem habitar no meio do seu povo. O tabernáculo também é o protótipo que aponta para o templo que viria, e também para Cristo e para a sua igreja, como templo do Senhor. E o tabernáculo é uma nova criação. A linguagem da criação é repetida aqui para mostrar que o tabernáculo é uma nova criação. Então, nesses capítulos aqui, nós encontramos o cumprimento do que Deus ordenou no capítulo 25 até o 31. E o texto repete várias vezes: tudo foi feito como o Senhor ordenara a Moisés. Repetido 7 vezes no capítulo 39 essa frase. Tudo foi feito como o Senhor ordenara a Moisés. E também ecoa no capítulo 40. Então, o tabernáculo, meus irmãos, é, de fato, o lugar da presença de Deus, assim como os céus e a terra. Quando nós passeamos pelo Antigo Testamento, nós vamos ver que os céus é o lugar da habitação de Deus. A terra, o estrado dos seus pés, né? E o tabernáculo representa todo o cosmos aqui. Alguns autores vão dizer que há essa divisão no tabernáculo, como se fosse o santo dos santos representa o céu invisível. A presença de Deus, o trono de Deus, onde Ele está. O lugar santo, o céu visível, com as estrelas, por exemplo, com o candelabro simbolizando as luzes das estrelas. E o pátio do tabernáculo simbolizando a terra, né, onde o sacrifício é feito, onde o contato do homem, do ofertante, chega diante de Deus ali e diante do santuário do sacerdote. Bom, a obra de Deus, ela não é feita só por Deus, não porque Ele não tem capacidade, mas é porque Ele nos convida a participar da extensão do seu reino sobre a terra. E Ele nos convoca como seu povo a representá-lo. Eu gosto muito de, quando a gente lê Gênesis, a gente vê no início do capítulo 2 de Gênesis que Deus havia concluído a sua obra, mas Ele deixou uma parte para o homem. Vocês já perceberam isso? Diz lá que nenhuma erva do solo ainda havia brotado, porque não havia homem para lavrar o solo. Interessante, né? Deus deixou a parte para o homem. Duas razões são dadas ali em Gênesis 2. Porque a erva não havia brotado, porque não havia chovido, essa é a parte de Deus, e porque não havia homem para lavrar o solo, essa é a parte do homem. Então o homem foi criado para trabalhar em parceria como cooperador de Deus, para que o reino de Deus fosse expandido sobre a terra. E não é diferente aqui no tabernáculo. Deus poderia fazer tudo sozinho,
Mas Deus capacita homens com seu espírito, como Bezalel, que nós vemos aqui, para obra de artista, para que o tabernáculo fosse construído, para que o reino dele fosse visível na terra, fosse expandido sobre a terra. E a obra da presença de Deus entre o seu povo começa com essa construção no capítulo 36. Nós vamos passar uma breve explicação aqui, rapidinho, voltar aqui um pouco. Essa construção da tenda, da parte da estrutura. Nós temos os tecelões produzindo as cortinas, no capítulo 36, a partir do versículo 8, as tábuas, as barras, as colunas. O texto não é uma repetição, mas ele ecoa Êxodo 26, por exemplo, mas agora colocando em prática. Não é acidental, é o próprio povo trabalhando para que a presença de Deus seja manifesta no meio do povo. E o destaque que acontece em todos esses versículos que eu li, não sei se você observou isso, é o verbo fazer, né? Fez também, por exemplo, no versículo 8, né, todos os homens que faziam a obra, fizeram. No versículo 20, fizeram também. No versículo 35, fizeram também o véu. Bezalel também fez a arca. O verbo fazer, ele é recorrente, ele é insistente aqui. E Israel faz exatamente o que Deus ordenou, contrastando com o que eles tinham feito antes. Eles tinham feito um bezerro de ouro. Agora eles se arrependeram do seu pecado, estão fazendo exatamente o que Deus ordenou fazer. E o chamado de Deus para nós é isso. Quando Deus nos criou em Cristo como nova criatura, Deus nos criou para sermos também cooperadores dele, para cumprirmos o mandato, para sermos sal e luz, para fazermos a obra de Deus, não porque Deus precisa de nós, mas é porque Ele quer nos usar para a glória dEle, para que a presença dEle seja manifesta e conhecida na terra. O tabernáculo, meus irmãos, ele reproduz o jardim do Éden, a primeira habitação de Deus com o homem. Lá no jardim, o jardim não era só um jardim, era um templo também, onde o homem se encontrava com Deus. Aqui no tabernáculo nós vemos cortinas sendo bordadas, nós vemos querubins presentes, como havia no Éden, os querubins que protegiam a entrada do jardim, a entrada que era o que o homem foi expulso, não podia voltar, para que não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente no pecado. Então os querubins protegiam a santidade da entrada do jardim, nada impuro entraria naquele lugar. Estavam protegendo ali. E aqui no tabernáculo também os querubins protegiam a entrada do lugar santo para o santo dos santos, relembrando o retorno que foi perdido lá no jardim. Então aqui nós temos tanto a saída lá do Éden, se vocês verem que foi o caminho do Oriente, que diz o texto bíblico, o caminho do leste, que Deus expulsou o homem, o tabernáculo também seria montado para o Oriente, para o leste, de porta para o leste, também para fazer essa conexão. Então aqui nós temos um microcosmos, né, nesse tabernáculo que representa a grande habitação de Deus, que se dará no futuro, no novo céu e na nova terra plenamente. Isaías diz no capítulo 40, 22 o seguinte, que é Ele, Deus, quem estende os céus como cortina. Nós estamos falando das cortinas do tabernáculo, né? Ele usa essa palavra. É Deus que estende os céus como cortina e desenrola a tenda para neles habitar. Deus desenrola a tenda para que Ele possa habitar nos céus. E o tabernáculo, as suas cortinas eram uma representação visível para Israel dessa habitação suprema de Deus sobre todas as coisas. O que nós vemos aqui? Obediência. Nós vemos um povo que entendeu a importância da presença de Deus e obedeceu a Deus fazendo tudo como Moisés ordenara, ou como Deus ordenara a Moisés. Obediência detalhada não é legalismo, é amor. Deus constrói, continua construindo a sua habitação no meio do seu povo, na medida que a igreja avança, a igreja que é o templo de Deus, a habitação de Deus avança sobre a terra. O seu reino se expande. Então nós, de certa forma, continuamos fazendo essa obra de construir
a habitação de Deus em parceria com Ele. E Ele nos deu esse privilégio. Quando nós pregamos o Evangelho e a igreja se expande, a habitação de Deus está se expandindo. O povo de Deus, o tabernáculo de Deus está se expandindo sobre a terra. No capítulo 37, nós vemos o lugar santíssimo, ou santo dos santos. O Deus que se aproxima. Esse lugar é detalhado, tanto o santo dos santos como o lugar santo. Haviam 2 repartições e uma terceira que era o pátio externo, né? E no lugar santo dos santos, nós temos a arca ali, no capítulo 37, diz que Bezalel fez também a arca. Se você observar, todos os utensílios do lugar santo dos santos e do lugar santo são cobertos de ouro. E isso era para demonstrar a importância da presença de quem habitaria naquele lugar. Os palácios reais, as tendas dos reis, o palácio de Faraó era assim, coberto de ouro, a parte onde o faraó habitava, onde os reis habitavam. E aqui é para demonstrar que o rei de Israel não é Moisés, é o próprio Senhor. Ele vem habitar como rei entre o seu povo. E a sua morada representa a morada de um rei. Então o lugar santíssimo, a sua mobília era toda banhada, coberta com ouro. E como eu já mencionei, as figuras dos querubins em cima da arca da aliança, aqui mostra a presença de Deus, o lugar da presença de Deus, onde esses querubins ministram o lugar invisível, além do véu. Os céus é representado no lugar santo dos santos. E nós vemos isso no Novo Testamento, quando Hebreus fala para a gente que o tabernáculo terreno era uma representatividade do templo celestial, não é? Representava as verdades espirituais, celestiais em Cristo. Então aqui esses móveis demonstram essa realidade da presença de um Deus que é santo e que ao mesmo tempo ele não é só Deus no sentido religioso, mas ele é rei, ele governa o seu povo. Deus também governa o seu povo a partir do seu santuário, a partir do seu tabernáculo. Então nós temos ali a figura da arca presente. Logo em seguida nós temos o propiciatório, que é a tampa que está sobre a arca, com os querubins, demonstrando a presença de Deus, os querubins guardando o lugar santo da presença de Deus, ali no Santo dos Santos. Nesse lugar, o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano apenas. E ali para representar o povo diante de Deus, fazendo expiação pelos nossos pecados. E nós sabemos que Cristo, como diz o Novo Testamento, é esse sumo sacerdote. Quando Cristo morreu, ressuscitou, Cristo foi diante do Pai por nós. Ele ofereceu não o sangue de bodes e carneiros, que não podem tirar os pecados, mas o seu próprio sangue. E ele foi no santuário celestial e ofereceu por nós, nos representando no Santo dos Santos, pagando o preço dos nossos pecados. Cristo, nele, nós encontramos esse trono da graça de Deus, como diz Hebreus capítulo 4. Cristo, nele, nós encontramos a luz do mundo, que brilha como o candelabro brilhava ali no lugar santo. Ele é o próprio pão que sustenta o seu povo, como os pães que estavam na mesa, ali na proposição diariamente. E Cristo é aquele que intercede por nós, Hebreus capítulo 7, 25. Então todas essas verdades que aparecem ali no tabernáculo, elas são cumpridas em Jesus, como aquele que de fato é o Deus conosco, o Deus que veio habitar entre nós, o Deus presente entre nós. Nós vemos alguns salmos, né, que dizem que Deus está entronizado aonde? Acima dos querubins, né? Por isso que os salmos dizem isso, porque esses querubins estavam na arca, Deus estava entronizado acima dos querubins. Quando Isaías, no capítulo 6, ele teve a visão do Senhor, no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado em um alto
e sublime trono. Deus não estava sentado ali no templo. Isaías estava diante do templo. Deus não estava sentado exatamente ali no Santo dos Santos. Ele estava sentado num alto e sublime trono. Isaías descreve que as abas das suas vestes enchiam o templo. Só a beirada das suas vestes enchia o templo. E ali, ao redor do trono de Deus, estavam serafins, que continuamente cantavam e diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Diante dessa visão, o texto lá de Isaías 6 diz que o limiar do templo e as bases da porta, os umbrais se moveram diante dessa verdade, da presença aterrorizadora de Deus. A presença de Deus é maravilhosa, mas é aterrorizadora. E diante disso, qual foi a resposta de Isaías? Ai de mim. Isaías, no capítulo 5, ele tinha pregado alguns ais. E ele diz, ai de vocês, ai de vocês. E aqui no capítulo 6, lá, ele diz, ai de mim. Porque diante da visão gloriosa de Deus, da santidade da glória de Deus, quem somos nós? Tão pecadores. Como posso eu, tão pecador, ter comunhão ou estar diante da presença desse Deus Santo? Não sou digno. Não sou digno. Como pode esse Deus Santo, por mais que a gente prepare todo esse tabernáculo com todos esses detalhes, ainda assim é muito pouco perto da presença gloriosa desse Deus. E o povo já havia experimentado essa presença aterrorizadora lá no Monte Sinai. Olha, não vamos nos aproximar, que o Senhor fale com Moisés. E não com a gente. Os trovões, o medo, o temor. Mas todo esse temor se dissipa em Cristo. Porque na graça dele, nós somos perdoados, santificados, purificados. E pelos méritos dele, nós podemos chegar diante da presença desse Deus totalmente santo, santo, sem medo. Como diz Hebreus, com intrepidez, pelo novo e vivo caminho, isto é, pelo véu, pela sua carne, que foi rasgada por nós, foi entregue por nós. Somente por meio de Cristo você pode se achegar a Deus. Não sei se você procura Deus ou tem procurado Deus em outros lugares. Nem mesmo nesse templo aqui você não vai encontrar Deus. Você vai encontrar apenas em Jesus. É apenas por meio dele que você pode se tornar apto para chegar ao Pai. Jesus disse claramente que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por meio dele. Cristo é esse que une os céus e a terra. Aqui o tabernáculo é esse. O tabernáculo une os céus e a terra. A realidade celestial da presença de Deus, invisível da presença de Deus, ela é manifesta no tabernáculo e ali é possibilitado a comunhão do homem com Deus. O divino e o homem se encontram no tabernáculo. E Cristo é de fato esse lugar onde o divino e o homem se encontram. Apenas nele nós podemos encontrar com Deus. E ainda, nós caminhando um pouco mais pela frente, nós vemos o átrio e o altar do lado de fora do tabernáculo que são construídos, o pátio. Se a gente seguir essa linha que o pátio representa a terra, como alguns teólogos defendem, a bacia de metal ali, como a bacia de bronze, é chamada de mar em alguns textos, como 1 Reis, capítulo 7, e também o altar é chamado de seio da terra, em Ezequiel, capítulo 43. Então, me parece bastante viável que o tabernáculo é uma representação do cosmos, de toda a criação. O Santo dos Santos como céu invisível, o lugar santo como céu visível e o pátio exterior como a terra.
Então, a construção do altar de holocausto, da bacia de bronze, foi feita de bronze, né, como eu já falei, diferente da parte interior, que era feita de ouro. Então, a gente tem essa diferença, porque, de fato, lá no interior, onde Deus habita, precisava ser de ouro para demonstrar a sua glória, e aqui fora, pode ser de bronze. O átrio do sacrifício, o lugar do sacrifício, era o lugar ali da purificação também, onde o sangue era derramado e também os pecados eram lavados. Os sacerdotes se lavavam para poder entrar e ministrar na tenda. E a quantidade de bronze, ouro, prata que é usada é imensa. Nós vemos no texto falando e dando um resumo disso aqui no capítulo 38. Não há entrada na presença de Deus sem sacrifício, sem derramamento de sangue, sem purificação. Sem purificação, sem santificação, ninguém verá a Deus. E aqui o texto já está ensinando isso para a gente. Aqui o texto já está ensinando para a gente que o homem que perdeu a comunhão com Deus lá no jardim do Éden, que pecou contra Deus, foi exilado para fora do jardim. O homem ficou em exílio, longe de Deus. Assim como Israel estava exilado no Egito, e Deus traz Israel de volta do exílio do Egito, e agora promove um caminho de volta para ele. E esse caminho, logo na entrada do tabernáculo, tem o altar para se fazer o sacrifício. Não tem como você acessar a presença de Deus sem um sacrifício. E esse sacrifício precisa ser perfeito. Perfeito. E nós sabemos que isso aponta para Jesus, não é? Aponta para Cristo como verdadeiro sacrifício. Cristo, que é aquele que nos purifica de todo pecado, que abriu um novo e vivo caminho. A vida cristã começa pela cruz. Começa pelo sacrifício de Cristo. E quantas vezes nós, às vezes, tentamos viver a nossa vida cristã por nós mesmos. A parte de Cristo. Isso pode acontecer. Você pode estar dentro da igreja, mas vivendo sem Cristo. O Paulo chama a atenção dos Gálatas por isso. Estavam ouvindo um outro evangelho. E beirando viver um outro evangelho, que não é o evangelho verdadeiro. Um falso evangelho. Não aquele que tem a ver com a suficiência de Cristo. E todo o tabernáculo mostra Cristo presente. É necessário, de fato, haver derramamento de sangue para a purificação dos pecados, para que a gente possa ter acesso à presença de Deus. Só assim era possível Deus habitar no meio do seu povo, com purificações constantes. Havia um holocausto pela manhã, um holocausto à tarde, purificações constantes, para que diante dos olhos do povo, essa verdade fosse sempre manifesta todos os dias. Um animal precisava ser sacrificado, a morte precisa acontecer, o sangue precisa ser derramado para que o meu pecado possa ser perdoado, para que eu possa ter acesso à presença de Deus. Não há outro meio. É só ali, no tabernáculo, por meio dos sacrifícios, por meio dos sacerdotes, que o povo poderia se chegar a Deus. E no capítulo 39, nós temos as vestes sacerdotais. Nós temos aqui essas vestes que descrevem a beleza da santidade. Os sacerdotes que serviriam diante de Deus, deveriam servir em santidade. As vestes são feitas com ouro, com tecido azul, púrpura, escarlate, linho fino. A mesma paleta das vestes do tabernáculo. O peitoral com pedras preciosas. Uma coroa escrita santidade ao Senhor. Tudo nas vestes sacerdotais remetem à santidade, purificação, a pureza que é necessária para chegar diante de Deus. Agora, quem pode chegar diante de Deus? Arão poderia? Os seus filhos poderiam? Será que esses sacerdotes eram santos o suficiente para serem aceitos diante de Deus? Será que eles poderiam nos representar diante de Deus? Ali eles representavam Israel diante do Senhor, mas era temporário. Não era completo. Era apenas uma sombra das coisas que haveriam de vir.
E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que Cristo é esse sumo sacerdote de fato. Não há outro. Não é Arão. Jesus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus, não é assim? Então o sumo sacerdote, o texto fala do peitoral, aqui nós não lemos os detalhes, que o sumo sacerdote vestia, e nesse peitoral havia 12 pedras. E nessas pedras, o nome das 12 tribos de Israel, né? Então quando ele entrava no Santo dos Santos, ele entrava representando o povo de Deus. As 12 tribos representadas ali. Todo o povo de Deus representado num só sumo sacerdote, Arão. E uma vez por ano, no dia da expiação, ele entrava no Santo dos Santos e oferecia ali, aspergia o sangue, oferecia diante de Deus para que o povo recebesse o perdão, representando o povo de Deus. Ali no peitoral não estava escrito nomes estranhos de outros povos, o povo de Deus. O sacrifício era em favor do povo de Deus. Assim também é o sacrifício de Cristo, em favor do seu povo. O sacrifício, o sangue de Cristo foi derramado em favor do seu povo. Quando Cristo vai diante do Pai, oferecer o seu próprio sangue por nós, ele vai em favor do seu povo. Que graça maravilhosa, que graça abundante. Diferente da coroa de ouro que Arão usava, né, escrito santidade ao Senhor, Cristo precisou ser coroado com uma coroa de espinhos, né? Ele, para que nós fôssemos revestidos da sua presença, da sua glória. E interessante que a Bíblia continua dizendo que também nós somos um povo sacerdotal. Que assim como Cristo é sacerdote e rei, nós também reinamos com Cristo e nós também somos sacerdotes, um povo sacerdotal, para levar outros diante de Deus, por meio de Cristo, para levá-los a Cristo. A igreja é chamada para representar a Cristo, fazendo esse papel de levar as pessoas até Jesus, que é aquele que de fato pode ser o nosso sacerdote. Os sacerdotes tinham esse papel e o texto de Hebreus vai dizer que eles eram falhos, pecadores, não completos. Então nenhuma obra religiosa, nenhuma religião em si, humanamente falando, ela é perfeita. Ela tem suas falhas, seus erros. Por isso que não é a religião que salva, né? É Cristo, né? Por isso que é Cristo. É o perfeito sacerdote. Por isso que não é um templo o lugar onde a gente encontra com Deus. É em Cristo que a gente se encontra com Deus. E nós, como cristãos, precisamos aprender isso. Essa expressão Paulo usa bastante. Nós estamos em Cristo. Ele usa o em Cristo várias vezes, né? Como o lugar onde nós estamos salvos, o lugar onde nós estamos seguros, o lugar onde a gente encontra todas as bênçãos celestiais, como ele fala em Efésios capítulo 1, essas bênçãos das regiões celestes em Cristo, tudo é nele, tudo é por meio dele, nada à parte de Cristo, somente Cristo, e só apenas Cristo. Ele é a nossa salvação, é em Cristo que nós encontramos tudo o que nós precisamos. Ao término da obra, nós temos aqui a aprovação. A obra foi concluída, a aprovação de Deus, a aprovação de Moisés, como ele viu que tudo que o povo tinha feito, no capítulo 39, havia feito conforme o Senhor ordenara a Moisés. Como eu falei, conforme Gênesis 1, viu Deus que tudo que tinha feito e era muito bom. Aqui também o texto ecoa diretamente isso. É uma nova criação, um novo começo. Assim como Deus começou lá, criando os céus e a terra, com Adão, Eva, ali no jardim, e disse: cresçam e se multipliquem, encham a terra, espalhem a minha glória sobre a terra. Conforme o homem for crescendo e se multiplicando, ele vai espalhando a glória de Deus sobre a terra, cumprindo o mandato de se espalhar, de crescer e se multiplicar. Agora Deus está fazendo isso com Israel. Interessante que esses mesmos verbos aparecem no início de Êxodo, capítulo 1, versículo 7.
a bênção que estava sobre Adão de crescer e se multiplicar e encher a terra, agora estava sobre Israel, que herda essa bênção, que recebe essa comissão de Deus. Se você ler Êxodo capítulo 1, versículo 7, está lá que o povo de Israel, mesmo debaixo de opressão, crescia, se multiplicava e enchia a terra do Egito, diz o texto lá. Então, ou seja, a bênção de Deus que estava sobre a primeira humanidade, está sobre a segunda humanidade, agora que é Israel. Que herda essa comissão adâmica para poder crescer e se multiplicar e encher a terra. Mas agora debaixo de opressão, agora debaixo do pecado, debaixo do jugo do Egito. E Deus livra o povo do jugo do Egito. Agora Deus vem habitar com o seu povo. E a ideia é que esse tabernáculo se estabeleça entre o seu povo. E que a partir do tabernáculo, o povo se expanda e cresça. E a glória de Deus novamente se expanda sobre a terra. E isso continua também na igreja. Como povo de Deus, onde o lugar da habitação de Deus, onde o Espírito vem habitar em nós, Cristo habita no meio da sua igreja. E agora a igreja deve crescer, se multiplicar e encher a terra. E ir por todo mundo, pregar o Evangelho. E assim a morada de Deus, o templo de Deus vai se espalhando. E isso tem o seu final, a sua conclusão na nova criação. No novo céu e numa nova terra. Em Cristo, a nova criação já começou, porque aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Já começou essa nova criação. Nós já experimentamos a presença de Deus hoje entre nós. E o Espírito habita em nós. Mas vai se concluir plenamente no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém. Interessante, né? Quando nós olhamos e vemos esse panorama daquilo que Deus está fazendo. E aí, nós somos privilegiados, como esses homens aqui foram. Moisés, como Bezalel foi, todos aqui, Aiolabe e todos os outros que foram privilegiados de participar dessa obra. Deus nos convida para participar dessa obra. Cristo está edificando a sua igreja. Cristo está edificando a sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós somos chamados para pregar o Evangelho e participar da edificação desse povo de Deus. Paulo utiliza essa linguagem que nós somos cooperadores de Deus. Que privilégio. Aqui os homens estão colocando a mão na massa, usando os dons que Deus deu para a edificação da sua morada. E nós, como igreja, também somos chamados para colocarmos a mão na massa, usando os dons que Deus nos deu, por meio do Espírito dele, para a edificação da sua igreja, para aperfeiçoamento dos santos, para que Cristo seja glorificado. Cristo em nós seja visto, reconhecido e glorificado e honrado. Esse é o propósito de Deus. Até que Deus encha tudo em todos, né? Gosto muito, eu quero terminar com esse texto de Levítico, capítulo 26, do verso 11. Levítico 26, verso 11 e 12, o texto fala: porei o meu tabernáculo no meio de vocês. Esse é o tabernáculo que está sendo construído aqui, né? Em Êxodo. E em Levítico Deus fala: porei, no futuro, o meu tabernáculo no meio de vocês. A minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus. E vocês serão o meu povo. Uma linguagem de comunhão plena, de aliança do Deus com o seu povo. Eu vou colocar o meu tabernáculo no meio de vocês. E a gente sabe que o tabernáculo foi construído, passou, o templo foi construído, também representa a presença de Deus entre o seu povo. O templo foi destruído, mas Cristo vem com a presença de Deus entre o seu povo, a sua igreja. E seja qualquer que for a visão escatológica, a gente sabe que o final, no novo céu e na nova terra, a presença de Deus será plena. E essa presença plena de Deus, em Apocalipse 21, é ecoado, esse texto de Levítico é ecoado. Apocalipse 21, 2 e 3, diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que
descia do céu. Mais uma vez, um modelo que vem do céu para a terra, né? Assim como o modelo do santuário vem do céu para a terra, a Nova Jerusalém desce do céu para a terra, da parte de Deus. Ela é ataviada como noiva, adornada, uma linguagem usada para a igreja, para o povo de Deus também, adornado para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo, vamos ler juntos essa parte? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ecoando Levítico 26, 11. Mostrando o cumprimento final. E será que nós, como povo de Deus, será que nós já aprendemos na era atual, antes dessa chegada plena, a nos deleitarmos já hoje na presença de Deus? Qual é o valor da presença de Deus para você? Você consegue se deleitar e se alegrar nele? Quando os salmos falam da presença de Deus, que há delícias perpetuamente, os salmos excluem. Eu lembro de um pai falando sobre isso. Não tem uma linguagem sobre sexo, sobre prazeres humanos, que pode se igualar ao prazer, ao deleite e à satisfação da presença de Deus. Nada mais. Quando nós perdemos de vista o prazer, a alegria, a satisfação da presença do Deus que está no nosso meio, na presença de Deus conosco, muitas vezes nós somos seduzidos pelos prazeres do pecado. Agora, quando nós entendemos e temos prazer e alegria na presença de Deus conosco, os prazeres do pecado não nos afetam. Porque não tem como comparar. Para onde iremos, como diz Pedro? Onde eu vou recorrer? Onde há mais satisfação? Onde há mais plenitude? Onde há mais alegria do que na presença de Deus entre o seu povo? Vocês vão ver na próxima mensagem, ou nas próximas mensagens, né? Quando Deus vai vir habitar no meio do seu povo. Há temor, mas também há satisfação, há plenitude, há alegria plena, que o pecado não pode te dar. Essa é a maior arma contra o pecado, quando nós nos deleitamos na presença de Deus. Quando nós nos deleitamos em Cristo, nos alegramos em Cristo, o pecado é mortificado, a nossa carne é mortificada. Porque o que o pecado oferece para nós? Prazer, satisfação, alegria. E isso tudo, muito mais intensidade, nós encontramos em Cristo. Que a presença de Cristo, que a presença de Deus, seja a nossa alegria, a nossa satisfação, e seja também a nossa garantia. Porque a presença de Deus aqui para esse povo é a garantia de que eles vão chegar e vão entrar na terra. Porque sem a presença de Deus, eles não conseguiriam, eles não chegariam. A presença de Deus é a garantia, assim como o Espírito em nós é o penhor, é a garantia de que nós estaremos lá no descanso com Cristo para sempre. Que o seu coração se encha dessa alegria de viver na presença de Deus por meio de Cristo. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, nós te louvamos pelo privilégio de ouvirmos tua palavra. Que o Senhor possa aplicá-la em nós no dia a dia. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para que possamos viver essa palavra. Dá-nos alegria, dá-nos satisfação, dá-nos prazer em Ti, ó Deus, e na Tua presença. Que graça é, Senhor, saber que em Cristo temos acesso ao Senhor. E em Cristo o Senhor veio a nós. Nós te louvamos por tamanho privilégio, por tamanha graça, porque o Senhor habita em nós. Tão pequenos, tão pecadores, mas o Senhor se manifesta e habita em nós, porque um dia Cristo, aquele que é o tabernáculo de Deus, entre nós de fato, veio não só como tabernáculo a sua presença, não só como sacrifício, mas também como sacerdote,
que nos levou diante do Senhor e nos representou diante do Senhor, para que nós pudéssemos ter, pelo novo e vivo caminho, acesso à tua presença e comunhão plena contigo. Que possamos desfrutar dessa presença e também viver para proclamar a tua glória, para que o teu reino, a tua presença continue enchendo toda a terra, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.